Boa tarde, senhores vereadores. Declaro aberta a primeira reunião extraordinária da Câmara Municipal de Virgínia, que foi convocada a pedido do excelentíssimo senhor prefeito municipal, conforme ofício a ser lido pela secretária. Primeiramente, iremos dar início aos trabalhos com a leitura da ata da última reunião do ano legislativo de 2019. Aos 16 dias do mês de dezembro de 2019, na cidade de Virgínia, no prédio da Câmara Municipal, realizou-se esta sessão ordinária sob a presidência do vereador Anderson Chagas Ribeiro. Não foram registradas ausências. Às 18 horas, o senhor presidente declarou que, sob a proteção de Deus, estava aberta a 23ª reunião ordinária e determinou a leitura da ata da sessão anterior, a qual foi aprovada e assinada pelo presidente e secretário. Para dar início aos trabalhos, foi feita a leitura do expediente constando do seguinte: de Carlos Eduardo Costa Negreiro, prefeito municipal, ofício número 128, enviando as pastas com todas as notas de empenho e respectivos comprovantes de despesa do mês de outubro de 2019. Ofício número 989, respondendo às indicações número 30 e 31 do vereador Antônio José Ribeiro, e requerimento número 33, de autoria do vereador Luiz Alberto Ribeiro. Ofício número 992, encaminhando as leis ordinárias 584 a 591 e lei complementar número 09 de 2019. Ofício número 995, enviando os decretos números 323, 324, 325, 327, 28, 29, 30 e 331 de 2019. Fim da matéria do primeiro expediente, iniciou-se o segundo com a apresentação pelo vereador Maurício Varela Mendes dos seguintes requerimentos. Número 35 de 2019. O vereador que este subscreve no exercício do seu mandato vem requerer a Vossa Excelência, nos termos do inciso 23 do artigo 5º da Constituição Federal, da Lei Federal nº 12.527 de 2011 e do artigo 5º, parágrafo 4º, concomitantemente ao artigo 71, inciso 14 e artigo 223 da Lei Orgânica do Município, que, independente de deliberação do plenário, encaminha o senhor prefeito municipal a presente requisição, solicitando-lhe a prestação dos seguintes esclarecimentos. Número 1. Informar os quantitativos mensais que foram adquiridos pelo município no período de janeiro a dezembro de 2019 dos seguintes materiais de construção: areia, cimento e britas para confecção de bloquetes e meios-fios. 2. Informar quantos bloquetes e meios-fios foram fabricados pela Prefeitura, mês a mês, no período de janeiro a dezembro de 2019. 3. Discriminar todas as vias e, eventualmente, outros locais que foram calçados no município no ano de 2019 com a utilização dos bloquetes e meios-fios fabricados pela Prefeitura, indicando a área calçada em cada obra ou local. Número 4. Enviar cópia dos quantitativos de entrada e saída de materiais de construção, areia, brita e cimento em seu depósito almoxarifado e cópia de controle de saída dos bloquetes e meios-fios retirados por terceiros e pelos veículos da Prefeitura. Número 5. Informar quantos bloquetes e meios-fios foram instalados em todo o município por empresas particulares, assim como o local e a data de instalação. 6. Informar o estoque de materiais de construção, areia, cimento e britas, bem como bloquetes e meios-fios, em dezembro de 2019. Requer-se que o presente pedido seja atendido no prazo máximo de 15 dias, nos termos da legislação já citada no preâmbulo. Termos em que pede deferimento. Requerimento número 36 de 2019. O vereador que subscreve no exercício do seu mandato vem requerer a Vossa Excelência, nos termos do inciso 23 do artigo 5º da Constituição Federal, da Lei Federal nº 12.527 de 2011 e do artigo 5º, parágrafo 4º, concomitantemente com o artigo 71, inciso 14 e artigo 223 da Lei Orgânica do Município,
que, independentemente de deliberação do plenário, encaminhe o senhor prefeito municipal a presente requisição, solicitando-lhe a prestação dos seguintes esclarecimentos. Número 1. Enviar à Câmara cópia das notas fiscais referentes à aquisição de lixeiras que foram instaladas no município. 2. Informar todos os locais onde foram instaladas as lixeiras adquiridas. 3. Informar se houve alguma doação de recursos financeiros por parte de terceiros para a aquisição das citadas lixeiras. 4. Em caso de resposta afirmativa, informar o nome dos doadores e o quantitativo doado pelos mesmos. Requer-se que o presente pedido seja atendido no prazo máximo de 15 dias, nos termos da legislação já citada no preâmbulo, termos em que pede deferimento. A seguir, pelo vereador Luiz Alberto Ribeiro, com apoio e assinatura de todos seus colegas vereadores, foi apresentado o requerimento número 37 de 2019. O vereador que este subscreve no exercício de seu mandato vem requerer a Vossa Excelência, nos termos do inciso 23 do artigo 5º da Constituição Federal, da Lei Federal nº 12.527 de 2011 e do artigo 5º, parágrafo 4º, concomitantemente com o artigo 71, inciso 14 e artigo 223 da Lei Orgânica do Município, que encaminha o senhor prefeito municipal a presente requisição, solicitando-lhe a prestação dos seguintes esclarecimentos. Número 1. Informar qual a real situação da ET, Estação de Tratamento de Esgoto do município. 2. Informar se foi realizada alguma obra de melhoria na ET. 3. Informar se está sendo adotado algum procedimento para resolver sobre o acúmulo de água de esgoto na parte baixa do loteamento do bairro Sodico. 4. Informar se a Prefeitura, após receber o parecer técnico da FUNASA, notificou a construtora JRN Limitada sobre as irregularidades apontadas para a necessária reparação dos vícios. Requer-se que o presente pedido seja atendido no prazo máximo de 15 dias, nos termos da legislação já citada no preâmbulo, termos em que pede referimento. Sobre o assunto, pronunciou-se o autor da proposição. Senhor presidente, senhores vereadores, população aqui presente, uma boa noite. Sobre o problema que hoje temos com a estação de tratamento de esgoto, espero que o senhor prefeito atente com mais dedicação ao caso. Eu vejo neste governo um governo que não quer terminar algo que a administração anterior começou, mesmo se for o caso com algumas falhas. Não estou aqui para julgar um ou outro, apenas dizer que quem está no poder tem a obrigação de terminar ou consertar alguma obra que ficou inacabada. Por exemplo, a Policlínica e a ETS, que são dois exemplos claros de desperdício de dinheiro público, caso não estiver em uso. A Policlínica, que foi inaugurada na gestão passada, no intuito de dar mais saúde para as mulheres, ficou abandonada por anos, estragando tudo que lá tinha. Somente foi utilizada pela atual administração após a fatalidade do incêndio provocado da sede do Executivo. Caso contrário, acredito que estava lá estragando tudo. Aí fica a minha pergunta. Mesmo se houvesse alguma irregularidade no caso, não poderia a administração resolver os problemas e depois buscar de quem seria a responsabilidade? Mas a atual administração, acredito que deixou estragar ainda mais. Outro exemplo é a ET. Pelo que fiz algumas pesquisas, a Prefeitura teria que acionar empresa prestadores de serviço para algumas falhas, mas não o fez. Então penso que a administração atual deveria resolver o problema, pois está prejudicando a população, e depois procurar sim os responsáveis pelo erro. Acho que poderíamos estar convocando o ex-prefeito Edson Ramos para prestar algumas informações e o atual prefeito Carlos Eduardo para que, de fato, entender a situação e, mais importante, resolver tal problema. Não podemos prejudicar a população por meras brigas políticas. Nós, do Poder Legislativo, cobramos, fazemos indicações, emendas, votamos projetos, fiscalizamos, mas não temos o poder de executar serviços de manutenção de vias, obras de infraestrutura.
Este tipo de serviço cabe à Prefeitura. Terei o maior prazer de sempre estar apoiando a população com suas reivindicações e terei o maior prazer de vir a esta tribuna parabenizar o prefeito quando as obras e serviços públicos chegarem à população. Mas, infelizmente, nesta gestão, não há nada para elogiar. Outro vereador a se pronunciar foi o senhor Antônio José. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, secretária Cida Marília, todos os funcionários públicos municipais hoje aqui presentes, cidadãos virginenses, ex-vereadora Neide Gotti. Sobre o requerimento em questão, após reivindicação da população do bairro Sodico, alguns pedidos também já havia feito o ano passado em reunião com as secretarias da Prefeitura. A gente fez uma reunião com todas as secretarias e levou alguns problemas, e até a Prefeitura nos trouxe algumas soluções. Mas vejo que não foi aquilo que foi combinado, né? Então, da parte da administração passada, eu, como estava aqui nesta Câmara, também fui surpreendido, todos nós com aquele projeto da estação de tratamento de esgoto, de que funcionando nós estaríamos com o nosso rio Caetê limpo, como se diz, podendo nadar e tudo mais que a gente sonhou e não veio acontecer. Infelizmente, a ganância, o dinheiro, ele fala maior, ele fala mais alto em certas situações. Não estou aqui para apontar dedo para ninguém, mas responsabilidades têm que ser jogadas para quem de direito, né? Porque até o nome da gente que foi vereador fica no ar. Fulano foi vereador, fulano não sei o quê. Também pegou algum por fora. Eu acho que a minha vida é um livro aberto. E eu também não tenho conta lá no estrangeiro, né? Não tenho conta em lugar algum para falar. Que peguei algum de alguma forma, né? Então, eu acho que as ponderações, as coisas têm que vir à tona. Isso doa quem doer. E quem for punido tem que dar uma solução. Porque nós, virginenses, vocês que estão aqui hoje reivindicando, pagam seus impostos. Vocês estão sendo prejudicados de alguma forma. Eu não moro lá, mas tenho uma irmã que mora lá. Tenho vários amigos que a gente mantém em contato diário. São várias pessoas que já pediram para eu trazer reivindicações aqui para a Câmara. O ar que vocês respiram não é o ar que nós respiramos aqui no centro da cidade. Então, a coisa tem que ser levada a sério. Então, igual o nobre colega vereador Luiz Alberto colocou bem, se tiver que fazer essa acareação, que tem que fazer, porque hoje só se você não está prefeito, você já esteve prefeito. Sei lá, se você pleiteia de alguma forma voltar, ou já esteve aqui na Câmara como presidente também, porque a realidade é essa. Então, se alguém falhou, se todos nós que estivemos na gestão passada falhamos em não fiscalizar, ele também falhou. Então, vamos colocar os pingos nos is, e a população não tem que ser prejudicada, e ela já é prejudicada em tantos direitos, né? Então, nós temos que ser a voz das pessoas, por isso é que a gente está aqui. Muito obrigado, senhor presidente. Após a apresentação dos requerimentos, os mesmos foram encaminhados ao Executivo para as providências cabíveis. Ao adiante, o vereador Antônio José Ribeiro apresentou as seguintes indicações. Número 32 de 2019. O vereador que as subscreve no exercício do seu mandato vem indicar ao seu prefeito municipal a necessidade da tomada da seguinte providência: acrescentar horário de funcionamento do parque infantil às segundas e terças-feiras, placas sinalizando horário de funcionamento, promover parceria com a paróquia para a colocação de câmeras de vigilância. Justificativo: constantemente tenho sido procurado pelos cidadãos virginenses, assim como já fiz outros pedidos sobre o horário de funcionamento do parque. Acrescento que venha funcionar às segundas-feiras. Já a placa sinalizando horário de funcionamento é viável, haja vista ser um modo de orientar a população. Sobre a questão de parceria com a paróquia, é porque o parque fica atrás da igreja e torna-se interessante para as duas partes e proporcionará maior segurança a todos e evitar possíveis danos ao patrimônio público. Indicação número 33.
o vereador que subscreve no exercício do seu mandato vem indicar ao seu prefeito municipal a necessidade da tomada da seguinte providência: fazer a coleta de lixo na rua Sebastião Labate Uchoas, instalar lixeira para depósito do lixo das residências. Justificativo: há muito tempo os moradores têm depositado o lixo na rua José Lamin, muito longe de suas residências, o que vem causando bastante dor de cabeça. Normalmente a coleta de lixo é feita pelas ruas da cidade e o caminhão sempre passa em frente às residências, e apenas nessa rua os moradores têm que se deslocarem até a outra rua mais próxima. Fica o apelo de todos os moradores para que se instale uma lixeira para depósito e coleta do lixo de cada rua da cidade. A respeito, pronunciou-se o autor das indicações, como de costume. Senhor presidente, senhores vereadores, a indicação número 32, já há algum tempo, vem pedindo a atenção da Prefeitura sobre o nosso único parque. Esse pedido vem de encontro com as necessidades encontradas pela população, que levam seus filhos para frequentar este local de lazer. Esses dias onde o parque encontra-se fechado, nas segundas e terças-feiras, pois principalmente na segunda que os moradores da zona rural vêm para a cidade e as crianças querem ir ao parque, e o encontra fechado. Já a placa com os horários de funcionamento pode vir com a idade quem pode usar os brinquedos. Tem havido pessoas maiores e mal educadas que, mesmo com o responsável falando, não obedecem e usam os brinquedos. Por último, recentemente, tivemos um caso de assédio a menores que frequentavam este local e, na semana seguinte, a invasão de vândalos na madrugada para usarem os brinquedos, sendo que com uma ou mais câmeras evita-se a quebra dos brinquedos e fatos iguais que aconteceram recentemente. Já a indicação número 33 vem impedir que a coleta do lixo da rua Sebastião Labate Uchoas seja de fato feita, porque o que tem acontecido é que os moradores têm que se deslocar até a rua José Lamin para levar o lixo de suas casas, sendo que a maioria da população tem seus lixos recolhidos na porta de suas casas. Peço ainda que, se possível, instalar lixeira para depósito do lixo, assim como a administração fez em alguns pontos recentemente. Diga-se de passagem, ficaram muito boas. É isso, senhor presidente. Após estas explanações, as indicações foram despachadas ao Executivo para as providências que julgar necessárias. Em continuidade, segundo o expediente, a secretária fez a leitura dos seguintes ofícios do Executivo. Ofício número 993, solicitando a retirada e arquivamento do projeto de lei complementar número 008 de 2019, que dispõe sobre o acréscimo de símbolo e valor de vencimento, alteração de anexo e nomenclatura de cargos, inclusão de competências de departamentos e iguala valor de símbolos de vencimentos nas leis complementares municipais 214 e 215 de 2007 e contém outras providências. Ofício número 998, encaminhando para apreciação em regime de urgência urgentíssima, projeto de lei ordinário número 40, que dispõe sobre a alteração da redação do artigo 1º e revogação do artigo 4º, ambos da lei ordinária número 554 de 2018, que instituiu o adiantamento para viagens de motoristas a serviço do Departamento Municipal de Saúde e contém outras providências. Devido à urgência solicitada pelo Executivo e tendo em vista que esta será a última reunião ordinária desta Casa Legislativa, o senhor presidente solicitou que a matéria fosse apreciada ainda nesta reunião, se houvesse a concordância de todos. Consultados a respeito, todos os vereadores concordaram, e contudo a reunião foi suspensa por 15 minutos para análise da matéria. Decorrido o prazo estipulado, a reunião foi reaberta e foi anunciada a discussão do projeto de lei ordinário número 38, que dispõe sobre a autorização ao Poder Executivo para colaborar na manutenção e recuperação de estradas rurais de municípios vizinhos e receber colaboração para os mesmos serviços no município de Virgínia e contém outras providências. Pelo relator da Comissão de Constituição, Legislação e Redação, vereador Marcílio Torres Porto, foi feita a leitura do parecer emitido em conjunto com a Comissão de Constituição, no qual se manifestam pela aprovação do projeto na forma como se encontra. Colocado em discussão, fez uso da palavra Edio Antônio José.
Senhor presidente, senhores vereadores, esse projeto, em outras administrações, também deu entrada nesta casa, né? Quase que idêntico. Este está um pouco mais complexo, mas aqui na região já tem esse hábito de tratar desse assunto, onde tem estradas rurais grandes e os municípios circunvizinhos, né, de fazerem esses serviços. Cabe a todos nós, como vereadores, continuarmos com a nossa fiscalização, né, e também aos motoristas, no caso, que às vezes tem o seu dia a dia ali, às vezes são muitas vezes explorados, porque nós não temos hoje uma hora extra, uma coisa que dá suporte a eles, porque às vezes ficam altas horas aí em outros municípios. Então, quer dizer, tudo vai de encontro a dinheiro, né, gente? Porque o tempo de cada um que sai de sua casa cedo, não tem hora para voltar, e a manutenção desses maquinários que também podem estar nos ajudando de alguma forma. Obrigado, senhor presidente. Sem outras manifestações, projeto e parecer foram submetidos a votos e aprovados por unanimidade. A seguir, passou-se a discussão do projeto de lei número 39, que dispõe sobre a forma de atendimento por meio do Sistema de Tratamento Fora do Domicílio, TFD, e contém outras providências. Primeiramente, o vereador Luiz Alberto fez a apresentação da emenda supressiva número 1 e logo após se manifestou. Senhor presidente, senhores vereadores, mais uma vez o prefeito vem aqui com um projeto trazendo para a pura interpretação dele, ou seja, decidida pela administração, conceder ou não ajuda à população. Minha opinião ao propor essa emenda foi esse objetivo. Se a própria lei estabelece critérios em seu artigo 4º, para que o prefeito quer criar mais critérios que estão previstos na lei? Sem esta emenda proposta por mim, o prefeito joga a decisão final para ele, e isso não parece para mim ser imparcial. Sendo assim, diante do princípio da imparcialidade, esta emenda vem assegurar aos cidadãos direitos iguais a todos os virginenses. Obrigado, senhor presidente. Colocada em votação, a emenda foi aprovada por todos os vereadores presentes. Ao adiante, pelo relator da Comissão de Educação, Saúde e Serviços Públicos, vereador Joaquim Moreira Neto, foi feita a leitura do parecer, emitido em conjunto com as comissões de Constituição e de Finanças, no qual concluem pela aprovação do projeto. Submetido à consideração do plenário, o parecer foi aprovado por unanimidade, pelo que o dirigente da sessão declarou que o projeto de lei número 39 foi aprovado com a emenda supressiva número 1 de 2019. Por último, anunciou-se a discussão do projeto de lei número 40, que dispõe sobre a alteração da redação do artigo 1º e revogação do artigo 4º, ambos da Lei Ordinária número 554 de 2018, que instituiu o adiantamento para viagens aos motoristas a serviço do Departamento Municipal de Saúde e contém outras providências. O relator da Comissão de Finanças, Edil Antônio José, fez a leitura do parecer emitido em conjunto com a Comissão de Constituição pela sua aprovação tal como foi elaborado. A respeito, manifestou-se o citado relator. Senhor presidente, senhores vereadores, este projeto vem reajustar o adiantamento de viagem dos motoristas, que era de R$ 400 para R$ 600, sendo assim facilitando aos motoristas que tanto sofreram antes dessa lei, onde instituiu o adiantamento de viagens com valores fixos. Faz-se lembrar que este projeto foi muitas vezes pedido pela classe de motoristas, que ganhou força, pois cada motorista trazia suas dificuldades diárias nas estradas. Mas, infelizmente, vejo que esse projeto vindo nessa hora foi uma forma de se vingar de alguém que lutou pela classe e hoje foi retirado do quadro de viagens, pois defendeu sua classe. Até quando isso, né, gente? Eu acho que o projeto é louvável, a gente sabe como é, sabe que o funcionário da classe de motorista, como é o Dimas, que falou pra gente aqui na semana passada, após a reunião, a dificuldade que é para o motorista viajar, as estradas, mas infelizmente tem um lado negativo disso. Esse projeto veio agora, logo depois de 15 dias que ele foi tirado da sua função de motorista de viagem, colocado no caminhão. Isso não desfaz do cargo dele, não. Não desfaz da pessoa que ele é, do motorista que ele é. Só que é uma forma de se vingar. Ele veio reivindicar melhorias no salário e no adiantamento. Tenho certeza disso, porque ele viaja bastante. Mas até quando a gente vai com isso, nós somos seres humanos. Nós temos que se desfazer. Não temos que se desfazer de ninguém.
Devemos repensar o que nós somos nessa vida, né? O que somos para a nossa família, porque a gente está aqui de passagem. É difícil uma situação dessa. O projeto é louvável, mas fica a minha indignação nessa parte. Sem outras manifestações, projeto e parecer foram submetidos a votos e receberam aprovação unânime. Diante dos resultados das votações, o presidente encaminhou os projetos de lei número 38, 39 e 40 ao Executivo para serem sancionados e publicados. E não havendo mais nada a ser tratado, o senhor presidente vereador Anderson Chagas Ribeiro deixou a palavra em aberto para o vereador que quisesse pronunciar. Discursou o vereador Luiz Alberto. Senhor presidente, senhores vereadores, população aqui presente, mais uma vez, boa noite. Sobre a resposta do prefeito em questão ao quadro de funcionários, na qual ele pede para esta casa mandar um novo projeto para reajuste a título de revisão geral dos vencimentos dos servidores públicos municipais, tenho a dizer que o vereador não pode fazer, por se tratar de assunto que envolve parte financeira. Então peço ao presidente que oficialize ao prefeito de tal proibição legal. Antes de encerrar a última reunião ordinária do ano de 2019, gostaria de deixar algumas palavras registradas. São algumas reflexões que precisamos fazer, até porque o ano que vem é ano eleitoral. Os cidadãos irão voltar às urnas e a gente precisa ter isso muito claro e, evidentemente, corrigir aquilo que está errado, fortalecer o que está sendo feito de positivo e assim Virgínia ganhar como um todo. É necessário fazermos uma autoanálise, uma avaliação para sabermos se estamos correspondendo ou não aos anseios da população. Não posso deixar de agradecer ao nosso bom Deus e ao povo de Virgínia por ter me dado o privilégio de ser um dos representantes. É por demais honroso para qualquer pessoa fazer parte de uma casa legislativa como a Câmara de Vereadores. Tenho a honra de ser vereador, ocupar esta cadeira e, por mais honroso que seja, não é para mim motivo de vaidade, nem de arrogância, mas ao contrário, geram em mim um sentimento de responsabilidade, dever e gratidão. Vivemos numa atual administração que temos o chefe do executivo com características de coronelismo, autoritarismo e vingança, a quem é contrário à sua decisão. Isto eu falo dando um exemplo a todos. Na reunião passada, esteve nesta casa várias pessoas reivindicando algumas situações e uma se destacou. Foi na qual que o prefeito Carlos Eduardo, já no dia seguinte, colocou o servidor municipal em outra função. Ato que, juridicamente falando, não teria nenhum problema, mas claramente tal mudança foi sim no intuito de castigar. O prefeito não pode ser um ditador, ele tem que ser um administrador. Autoritarismo é sinônimo de insegurança, falta de educação ao próximo e jamais pode ser confundido com pulso firme. Hoje estamos entrando em recesso, mas apenas das sessões legislativas ordinárias. Porém, mesmo durante o recesso, todos nós, eu e meus colegas vereadores, estamos em total disposição de qualquer cidadão que necessite do Poder Legislativo e, se for o caso, mesmo durante o recesso, convocaremos reuniões extraordinárias a qualquer momento. Ficaremos de prontidão, basta apenas que seja necessário. Senhor presidente, senhores vereadores, secretária Cid Marília, toda a população aqui presente, representando todos os cidadãos, gostaria aqui de desejar um Feliz Natal e um Ano Novo repleto de saúde, paz e que cada coração possa abrir nessas festividades natalinas, que o amor de Cristo possa lavar cada coração e encher de muito amor, que as amarguras sejam jogadas fora e que a paz do Espírito entre em nossos corações. Uma boa noite a todos os virginenses. Discursou também o vereador Antônio José. Senhor presidente, senhores vereadores, eu não me acostumei no caso das reuniões serem de 15 em 15 dias, viu gente? Pode ter certeza disso. Eu não vou acostumar nunca, porque é uma injustiça com um cidadão que trabalha a semana inteira, né? Mas eu tenho que fazer o meu. Todos os dias estou aqui nesta casa. Sobre a questão, falando de um ano inteiro de trabalho, que às vezes lá na rua algumas pessoas nos criticam, aqui vou defender a casa num todo, cada um na sua função. Mas foram tantos projetos aqui votados, tantas situações colocadas aqui. Estou completando 15 anos de vereança agora. Esse ano que vai se iniciar, então
é muito prazeroso, igual o Luiz Alberto colocou bem, a gente está aqui, dá o nosso nome como vereador. É um ato de coragem, e mais coragem é o ato de vir aqui defender vocês. É uma obrigação acima de tudo. Destaco aqui o trabalho da Cida, que completou esse ano 30 anos de serviço. Então, uma pessoa que se destaca aqui. Esses documentos que a gente assina aqui, sem ela a gente não sabe nada. Fica aqui sem pai nem mãe, como diz. Então, o trabalho que ela faz é muito bem. Sempre fez com a ética. Dou os parabéns de novo. Marília sempre aqui conosco, cuidando das finanças da casa, que temos aqui a devolução que faz por hospital todo mês. A Câmara devolve 20 mil reais. Então, para ajudar nas finanças do hospital. Isso foi criado em 2006. Então, quero pedir desculpas aos novos colegas vereadores, porque algumas vezes a gente sai um pouquinho do hábito. A gente seja de família humilde, a boa educação é do berço, né? Então, às vezes a gente extrapola um pouquinho. E agradeço a cada um que está aqui presente hoje. A gente fica muito alegre com a presença de vocês e desejo boas festas para todos. Muito obrigado. Sem outras manifestações, senhor presidente Anderson Chagas Ribeiro desejou um Feliz Natal a todos, aos novos colegas vereadores, familiares, funcionários desta Casa Legislativa. Desejou também um ano novo com muita saúde, paz e harmonia a todos. Que possamos estar juntos no ano vindouro para trabalharmos em prol do desenvolvimento e progresso de nossa cidade, pautados no cumprimento das leis, da transparência dos atos legislativos e no compromisso de representar com justiça e lealdade nossos cidadãos virginenses. E despediu-se, desejando uma boa noite a todos. Sem mais, declarou encerrada esta sessão e, para constar, foi lavada esta ata que, depois de ser lida e aprovada, será assinada pelo presidente e secretário. Sala das sessões em 16 de dezembro de 2019. Para dar início ao primeiro expediente, convido a secretária para fazer a leitura do ofício enviado pelo Executivo e dos projetos apresentados pela mesa diretora, que dispõe sobre o reajuste dos vencimentos dos servidores públicos da Câmara, dos vereadores e dos agentes públicos, prefeito, vice-prefeito e secretários. Ofício número 1010 de 2020. Excelentíssimo senhor presidente, cumprimentando Vossa Excelência e demais membros desta Casa Legislativa, encaminhamos para apreciação e votação o projeto de lei ordinário que dispõe sobre a recomposição salarial dos servidores municipais e do Magistério Público Municipal para o ano de 2020 e contém outras providências. O projeto de lei é de grande interesse para a administração, para os servidores e profissionais do magistério do município e merece ser analisado, votado e aprovado pelos nobres vereadores, considerando a justificativa da mensagem anexa. E a justificativa tem o presente projeto de lei a finalidade de promover a recomposição salarial dos servidores públicos efetivos e comissionados do Poder Executivo Municipal pelo INPC, calculada em 4,48%, bem como recompor o valor do piso salarial para os profissionais do magistério. Este em consonância com a Lei Federal nº 11.738, a qual regulamenta a linha E do inciso 3 do caput do artigo 60 do ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição Federal de 88. Conforme acima consignado, a recomposição é necessária e assegurada pela Constituição Federal de 1988, tendo por objetivo garantir o poder executivo dos servidores municipais, neles incluídos aqueles que servem ao Ministério Público. Na elaboração do presente projeto de lei, no que tange aos servidores, foram consideradas as previsões da Lei de Diretrizes Orçamentárias, do Plano Plurianual, da Lei Orçamentária em vigência, não deixando de considerar as prescrições da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Já a recomposição dos vencimentos profissionais da educação municipal será feita com base no índice de correção para o piso nacional do magistério, determinado por lei federal. Mesmo estando tais despesas contempladas no orçamento municipal, previsto em lei no ano anterior, e considerando a possibilidade dos reajustes elevarem os gastos com o pessoal acima dos limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, cabe ao Executivo adotar as providências necessárias para os ajustes, com vista ao cumprimento da referida lei. A se considerar, finalmente, que a aprovação do projeto no mês de janeiro, além de facilitar a operacionalização da folha de pagamento, evitará a prática de complementações retroativas e demanda extra no setor de pessoal da Prefeitura. Em face do que foi exposto e contando com o elevado espírito público dos membros desta Casa Legislativa, espera-se que o projeto de lei ora enviado seja apreciado, votado e receba a necessária aprovação. Atenciosamente, Virgínia, 13 de janeiro de 2020, Carlos Eduardo Costa Negreiros, Prefeito Municipal. Aqui está o impacto financeiro. Projeto de lei número 2 de 2020, que dispõe sobre a adequação dos vencimentos inferiores ao salário mínimo e revisão geral da remuneração dos servidores públicos da Câmara Municipal e da outras providências. A mesa da Câmara Municipal de Virgínia, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, propôs e o plenário aprovou e o prefeito municipal promulga e sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o presidente da Câmara Municipal autorizado a proceder à revisão geral dos vencimentos dos servidores públicos da Câmara Municipal em 4,48 percentual, conforme previsto no inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal. Parágrafo único. O percentual de reajuste a que se refere este artigo incidirá no vencimento dos cargos de provimentos efetivo e de livre nomeação e exoneração. Artigo 2º. O Poder Legislativo Municipal, através de seu presidente, fica autorizado a proceder à adequação dos vencimentos inferiores ao salário mínimo nacional, garantindo-se aos servidores vencimentos nunca inferior ao valor do salário mínimo vigente. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2020. Sala de sessões, 15 de janeiro de 2020. Mesa diretora, Anderson Chagas Ribeiro. Presidente, José Carlos da Silva, secretário. Projeto de lei número 3, que dispõe sobre a recomposição dos subsídios do vereador da Câmara Municipal. A mesa da Câmara Municipal de Virgínia, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, propôs, e o plenário aprovou, e o prefeito municipal promulga e sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Ficam os subsídios dos vereadores da Câmara Municipal de Virgínia, Estado de Minas Gerais, recompostos em 4,48 percentual, incidindo sobre o subsídio do mês de dezembro de 2019, atendendo o disposto no artigo 4º da Lei Municipal número 374 de 2012, de 24 de setembro de 2012, e artigo 37, inciso 10 e artigo 39, parágrafo 4º da Constituição da República. Parágrafo único. O índice mencionado no caput deste artigo corresponde ao Índice Nacional de Preço ao Consumidor, INPC, calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, acumulado no período de janeiro a dezembro de 2019. Artigo 2º. A recomposição a que se refere a presente lei prescinde-se da estimativa do impacto orçamentário financeiro nos termos do artigo 17, parágrafo 6º, da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000. Artigo 3º. As despesas decorrentes desta lei correrão à conta de dotações próprias consignadas no orçamento vigente. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir ao dia 1º de janeiro de 2020. Sala de sessões, 15 de janeiro de 2020. Mesa diretora, vereador Anderson Chagas Ribeiro, presidente, vice-presidente Devair Dimas Marins e secretário José Carlos da Silva. Justificativa, tendo em vista as perdas inflacionárias desde a fixação dos subsídios dos vereadores e ante a previsão de se conceder a recomposição contida na Lei Municipal número 374 de 2012, apresentamos o presente projeto de lei para que seja concedida recomposição aos subsídios dos vereadores
no índice de 4,48 centésimos de percentual, correspondente ao NPC do período, e sendo assim, solicitamos o apoio dos demais pares. Projeto de lei número 4, que dispõe sobre a recomposição do subsídio dos agentes políticos e da outras providências. A Câmara Municipal de Virgínia, Estado de Minas Gerais, aprova e o prefeito municipal, com base na Lei Orgânica Municipal, sanciona a seguinte lei. Artigo 1º, fica recomposto o subsídio do prefeito, vice-prefeito e secretários municipais em 4,48%. 4,48 de percentual, nos termos da emenda constitucional número 19, de 4 de julho de 98. Artigo 2º. As despesas decorrentes da execução do presente lei correrão a conta de dotações próprias do orçamento vigente. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2020. Sala das sessões, 15 de janeiro de 2020. Mesa diretora, presidente, vereador Anderson Chagas Ribeiro, vice-presidente, vereador Devair Dimas Marins e secretário, vereador José Carlos da Silva. Justificativa: tendo em vista a perda inflacionária desde a fixação do subsídio dos agentes políticos, realizada em setembro de 2012, e ante a previsão de se conceder a recomposição contida na Lei nº 373 de 2012, apresentamos o presente projeto de lei para que seja concedida a recomposição aos subsídios dos vereadores no índice de 4,48 centésimos de percentual, correspondente ao NPC do período. A garantia da recomposição da remuneração do prefeito, vice e secretários municipais limita-se à correção monetária da inflação ocorrida anualmente, conforme prevê a Constituição Federal. Sendo assim, solicitamos por parte de todos a aprovação da referida matéria. Após a leitura, iremos dar início à ordem do dia, com a discussão primeiramente do projeto de lei número 001. Convido o vereador Marcílio Torres Porto, relator da Comissão de Constituição, Legislação e Redação, para fazer a leitura do parecer emitido em conjunto com a Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhores vereadores. Boa tarde, secretária Cida. Parecer emitido em conjunto pela Comissão de Constituição, Legislação e Redação e de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Assunto: Projeto de Lei Ordinária número 001/2020, de 14 de janeiro de 2020. Relatório: trata-se do projeto de lei que dispõe sobre a recomposição salarial dos servidores municipais e do Magistério Público Municipal para o ano de 2020 e contém outras providências de autoria do governo do município. Parecer: as comissões de Constituição, Legislação e Redação e de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, após analisar o projeto de lei em epígrafe e o parecer jurídico emitido pela assessoria jurídica desta Câmara, constataram que não apresenta vícios nos termos do artigo 30, 1º da Constituição Federal, artigo 15, 71 da Lei Orgânica Municipal. No mérito, o projeto visa a recomposição salarial dos servidores públicos, efetivos e comissionados do Poder Executivo, pelo INPC, apurado de 1º de janeiro de 31 de dezembro de 2019. 4/48, bem como recompor o valor do piso salarial dos profissionais do magistério, este em consonância com a Lei Federal número 11.738, de 16 de setembro de 2008, a qual regulamenta a linha e do inciso 2º do caput do artigo 60 do ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição Federal 88 em 12,84%. O reajuste do salário mínimo é um direito garantido pela Constituição Federal, artigo 7º, inciso 4º, e reconhecido pela Suprema Corte Brasileira, pelo Supremo Tribunal de Justiça e, por fim, pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Quanto ao reajuste do piso do magistério, o cálculo é feito com a variação entre a Portaria Interministerial MEC/MF número 6, de 26 de dezembro de 2018,
com um valor agregado de 3.048/73, e a Portaria Interministerial MEC/MF número 8, de 29 de novembro de 2017, com um valor agregado de 2.926,56. Com o cálculo, o MEC chegou à variação de 4,17%, que deve ser aplicada ao valor do piso salarial profissional nacional, PSPN, do ano anterior. Neste caso, em 2019, de R$ 2.557,74. Com isto, o valor corresponde ao vencimento inicial dos profissionais do Magistério Público da Educação Básica com formação de nível médio. Modalidade normal, jornada de 40 horas semanais, será de R$ 2.866,15. Por conseguinte, o projeto vem tão somente dar efetividade à obrigatoriedade instituída pela lei federal, garantindo que os professores e demais profissionais do magistério municipal continuem recebendo um salário compatível com o piso salarial da categoria. De acordo com a estimativa de impacto orçamentário financeiro enviado pela administração municipal, o reajuste proposto estima o percentual de gasto com o pessoal do Poder Executivo Municipal para o ano de 2020 em aproximadamente 52,33% da receita corrente líquida, sendo que o limite prudencial é de 51,30%. Entretanto, segundo o parecer da Contabilidade Municipal, os reajustes a serem concedidos de 4,48% e de 12,84%, respectivamente nos vencimentos dos servidores e do quadro do magistério, no que diz respeito à Lei de Responsabilidade Fiscal. Os mesmos não atingem o limite para a emissão de alerta conforme inciso 2º do artigo 59 da Lei de Responsabilidade Fiscal por hora. Todavia, cabe ao Legislativo Municipal dispor sobre a adequação dos vencimentos e revisão geral da remuneração dos servidores públicos da Câmara Municipal, motivo pelo qual foi apresentada a emenda modificativa em anexo. Conclusão: posto isto, conclui-se que o projeto de lei em tela é plenamente constitucional e legal, e diante dessas considerações, as comissões analisadoras emitem um parecer em conjunto para aprovação do projeto de lei ordinária número 001/2020, com a emenda modificativa número 001/2020, que faz parte integrante deste parecer. É o parecer Sala das Sessões em 17 de janeiro de 2020, Comissão de Constituição, Legislação e Redação, Devair Dimas Marins, presidente da comissão, Joaquim Moreira Neto, membro, Marcílio Torres Porto, relator. Comissão de Finanças e Orçamento, Tomada de Contas, Marcílio Torres Porto, presidente da comissão, Antônio Carlos de Almeida, membro, Antônio José Ribeiro, relator. Emenda modificativa número 1 ao projeto de lei número 1/2020. Assunto: trata-se do projeto de lei que dispõe sobre a recomposição salarial dos servidores municipais e do magistério público municipal para o ano de 2020 e contém outras providências. Modifica-se o parágrafo único do artigo 1º, ficando o mesmo com a seguinte redação: abre aspas, parágrafo único. O percentual concedido com revisão geral anual de que trata o caput é extensivo aos proventos, pensões dos servidores inativos do município. Fecha aspas. Sala das Sessões, em 17 de janeiro de 2020, Comissão de Constituição, Legislação e Redação, Devair Dimas de Marins, presidente da comissão, Joaquim Moreira Neto, membro, Marcílio Torres Porto, relator. Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, Marcílio Torres Porto, presidente da comissão, Antônio Carlos de Almeida, membro, Antônio José Ribeiro, relator. Coloco o parecer e o projeto em discussão. Em votação. Quem for a favor, que permaneça sentado. Quem for contra, que se levante. O projeto foi aprovado por unanimidade. Agora, projeto de lei número 02. Convido novamente o vereador Marcílio Torres Porto, relator da Comissão de Constituição, Legislação e Redação, para fazer a leitura do parecer emitido em conjunto com a Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Parecer emitido em conjunto pela Comissão de Constituição, Legislação e Redação e de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Assunto: projeto de lei ordinária número 002/2020, de 15 de janeiro de 2020. Relatório:
Trata-se do projeto de lei que dispõe sobre a adequação dos vencimentos inferiores ao salário mínimo e revisão geral da remuneração dos servidores públicos da Câmara Municipal e das outras providências, de autoria da mesa diretora. No mérito, trata-se sobre a revisão geral dos vencimentos dos servidores públicos do Legislativo Municipal, com a aplicação dos índices de 4,48 a 4 inteiros e 48 centésimos de percentual no vencimento básico e é da autoria da mesa diretora, não apresentando vício de iniciativa. A revisão geral dos vencimentos dos servidores públicos da Câmara é de competência do município, nos termos do artigo 30, inciso 1º da Constituição Federal e da Lei Orgânica Municipal, bem como o regimento interno. Com relação à revisão geral da remuneração dos servidores públicos da Câmara Municipal, segundo pontuou o Tribunal de Contas de Minas Gerais, na consulta número 837.049, relator conselheiro substituto Hamilton Coelho, é obrigatória e indispensável para atualizar as remunerações de modo a acompanhar a evolução do poder aquisitivo da moeda. Conclusão. Diante do exposto, as comissões analisadoras emitem parecer pela aprovação do projeto de lei número 002/2020 na forma como foi elaborado. Sala das Sessões, em 17 de janeiro de 2020, Comissão de Constituição, Legislação e Redação, Devair Dimas Marins, presidente da comissão, Joaquim Moreira Neto, membro, Marcílio Torres Porto, relator. Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, Marcílio Torres Porto, presidente da comissão, Antônio Carlos de Almeida, membro, e Antônio José Ribeiro, relator. Coloco o parecer e o projeto em discussão. Em votação. Quem for a favor, que permaneça sentado. Quem for contra, que se levante. Projeto número 02 foi aprovado por unanimidade. Agora, projeto de lei número 003. Convido o vereador Antônio José Ribeiro, relator da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, para fazer a leitura do parecer emitido em conjunto com a Comissão de Constituição, Legislação e Redação. Parecer emitido em conjunto pela Comissão de Constituição, Legislação e Redação, de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Assunto: Projeto de Lei Ordinária número 003/2020, de 15 de janeiro de 2020. Relatório. Trata-se do projeto de lei que dispõe sobre a recomposição dos subsídios do vereador da Câmara Municipal, de autoria da mesa diretora da Câmara Municipal de Virgínia. Parecer. As comissões de Constituição, Legislação e Redação, de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, após analisar o projeto de lei em epígrafe e o parecer jurídico emitido pela assessoria jurídica desta Câmara, constataram que não apresentam vícios nos termos do artigo 30, 1º da Constituição Federal, do artigo 31 do Regimento Interno, concomitantemente com o artigo 37 da Lei Orgânica Municipal. No mérito, o projeto visa a recomposição dos subsídios do vereador da Câmara Municipal no percentual de 4 inteiros e 48 centésimos de percentual, do índice do INPC, Índice Nacional de Preço ao Consumidor, calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, acumulado no período de janeiro a dezembro de 2019. De acordo com a estimativa de impacto orçamentário e financeiro enviado pela administração municipal, o reajuste proposto estima o percentual de gasto com o pessoal no Poder Executivo Municipal para o ano 2020 em aproximadamente 52,33% da receita corrente líquida, sendo que o limite prudencial é de 51,30%. Entretanto, segundo o parecer da Contabilidade Municipal, os reajustes a serem concedidos de 4,48% aos vereadores da Câmara Municipal, no que diz respeito à lei de responsabilidade fiscal, os mesmos não atingem o limite para a emissão de alerta, conforme o inciso 2 do artigo 59 da Lei de Responsabilidade Fiscal, por hora, o que foi confirmado pelo setor contábil desta Casa Legislativa, através do impacto orçamentário e financeiro anexado ao projeto. Conclusão. Posto isso, conclui-se que o projeto de lei em tela é plenamente constitucional e legal. Diante dessas considerações, as comissões organizadoras emitem o parecer em conjunto para aprovação do projeto de lei ordinário no 003/2020, tal como foi elaborado. É o parecer.
Virgínia, 17 de janeiro de 2020, Comissão de Constituição, Legislação e Redação, presidente da Comissão, Devair Dimas de Marins, membro Joaquim Moreira Neto, relator Marcílio Torres Porto. Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, presidente da Comissão, Marcílio Torres Porto, membro Antônio Carlos de Almeida, relator Antônio Zé Ribeiro. Coloco o projeto e parecer em discussão. Senhor presidente, senhores vereadores, nós sabemos aqui o índice é normal todo ano, né? Tem aquela perda do ano inteiro e é repassado. Eu só queria aqui deixar aqui aberto para a contadora, está fazendo com a parte do meu índice lá, está devolvendo aí para as instituições de novo, mais esse ano. Está em votação. Quem for a favor, que permaneça sentado. Quem for contra, que se levante. O projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto 03. Agora, projeto de lei número 004. Convido novamente o vereador Antônio José Ribeiro, relator da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, para fazer a leitura do parecer emitido em conjunto com a Comissão de Constituição, Legislação e Redação. Parecer emitido em conjunto pela Comissão de Constituição, Legislação e Redação, de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Assunto: projeto de lei ordinária número 004/2020, de 15 de janeiro de 2020. Relatório: trata-se do projeto de lei que dispõe sobre a recomposição dos subsídios dos agentes políticos e de outras providências, de autoria da mesa diretora da Câmara Municipal de Virgínia. Parecer: as comissões de Constituição, Legislação e Redação, de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, após analisar o projeto de lei em epígrafe e o parecer jurídico emitido pela assessoria jurídica desta Câmara, constataram que não apresenta vícios nos termos do artigo 30, 1º da Constituição Federal, artigo 31 do Regimento Interno, concomitantemente com o artigo 37 da Lei Orgânica Municipal. No mérito, o projeto visa a recomposição dos subsídios do prefeito, vice-prefeito e secretários municipais, no percentual de 4,48 de percentual do índice INPC, Índice Nacional de Preço ao Consumidor, calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, acumulado no período de janeiro a dezembro de 2019. De acordo com a estimativa do impacto orçamentário financeiro enviado pela administração municipal, o reajuste proposto estima o percentual de gasto com o pessoal do Poder Executivo Municipal para o ano de 2020 aproximadamente 52,33% da receita corrente líquida, sendo que o limite prudencial é 51,30%. Entretanto, segundo o parecer da Contabilidade Municipal, os reajustes a serem concedidos de 4,48 de percentual aos agentes políticos e secretários municipais, no que diz respeito à lei de responsabilidade fiscal, os mesmos não atingem o limite para emissão de alerta conforme o inciso 2 do artigo 59 da Lei de Responsabilidade Fiscal, por hora. Conclusão: por isso, conclui-se o projeto de lei em tela é plenamente constitucional e legal, e diante dessas considerações, as comissões analisadoras emitem o parecer em conjunto para aprovação do projeto de lei ordinário número 004/2020, tal como foi elaborado. É o parecer. Sala das Sessões, 17 de janeiro de 2020, Comissão de Constituição, Legislação e Redação, presidente da Comissão, Devair Dimas de Marins, membro Joaquim Moreira Neto, relator Marcílio Torres Porto. Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, presidente da Comissão, Marcílio Torres Porto, membro Antônio Carlos de Almeida e relator Antônio Zé Ribeiro. Parecer e projeto estão em discussão. Em votação. Quem for a favor, que permaneça sentado. Quem for contra, que se levante. Projeto número 4 foi aprovado por unanimidade. Nada mais havendo que se tratar, eu deixo a palavra em aberto para algum vereador que queira se pronunciar. Queria agradecer a todos pelo apoio nesse projeto e parabenizar também a cada um que tem ajudado aí a APAI e o hospital, e esse mérito não é da Câmara, esse mérito é de cada vereador. Queria agradecer, e essa foi até uma ideia que surgiu na direção aí do Luiz Alberto, né? Então, foi muito bem que isso, e deixo em aberto, se mais alguém também quiser fazer essa atitude, certo? Muito obrigado, agradeço a todos de coração, viu? Encerro essa reunião extraordinária, e lembrando a todos que a próxima é para o dia 3 de fevereiro, às 18 horas. Bom carnaval antecipado.